Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando. Semana passada, então, nós vimos as reações dos trabalhadores, correto? Por causa do desenvolvimento industrial, né? As precárias condições de trabalho que eram impostas a eles, né? Então, eles começaram a reagir. Então, nós vamos entrar em um novo movimento que chama cartismo, tá? Que nós não tínhamos comentado. E, primeiramente, temos que citar que não foi do nada, né? Esse movimento ele teve os seus, vamos dizer, os seus motivos iniciais, tá? Que foi o Reform Act, né? Que o governo ele acabou respondendo a esses movimentos, então ele ampliou o direito de voto para alguns setores sociais, tá? Não estamos falando ainda das classes mais baixas, estamos falando da classe média, tá? Então ele ampliou os direitos de voto para adultos, correto? Homens adultos da classe média e pequenos proprietários. Quem fosse da classe média e tivesse uma propriedade era considerado apto ao voto, tá? Isso é importante a gente destacar. Só que deixou em aberto uma maioria da população ainda sem participação política, certo? Então quem foi excluído dessa reforma? Mulheres, certo? Trabalhadores agrícolas, né? Os camponeses e os trabalhadores industriais, o proletariado, né? Que é os operários. E outra coisa, então eles começaram a reagir, né? Essa classe operária, esses camponeses, eles começaram a exigir direito de voto, tá? E como que o governo reagia a essa exigência deles? Tinha muita resistência, né? O parlamento olhava com maus olhos essa participação da população mais pobre, tá? Na Inglaterra. Lembrando que estamos falando da Inglaterra, né? Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial só foi na Inglaterra. A segunda que daí começou a adicionar os outros países, correto? Então, nessa ideia aí dos operários, dos camponeses querendo mais participação política, inicia o cartismo, certo? Esse movimento que foi muito importante para a resistência dos trabalhadores. E o primeiro movimento que eles fazem, por isso o nome, né, cartismo, é a Carta do Povo, desculpe. É a Carta do Povo. E o que é exigido nessa Carta do Povo? É exigido que os homens maiores de 21 anos tivessem direito a voto, né? Curto e grosso, é isso aí. Então a maioria teria que ter direito a voto. Obviamente que nós vamos ver depois as mulheres na participação do cartismo, elas foram excluídas, tá? Mesmo ajudando na participação. Então, eles pediam direito de voto, homens maiores de 21, correto? E tinha algumas exigências a mais, não só isso. Que é, primeiro, voto secreto. Pensem que, imagina, né? Voto aberto pode causar muitas fraudes, né? Que por a questão de compra de votos, né? No Brasil republicano isso aconteceu muito, né? O voto de cabresto, por exemplo. Então eles exigiam voto secreto. Próximo, eles quiseram também eleições anuais para o parlamento, tá? Para ter mais representatividade, certo, gente? Se eles exigiam eleições anuais, então quer dizer que troca mais participação dessa população das classes mais baixas, tá? Camponeses e operários. Que mais? Abolição do censo eleitoral. Ou seja, eles queriam que tirasse a questão de ter propriedade para fazer parte da Câmara dos Comuns, que nós já comentamos em aula, inclusive. Câmara dos Comuns. Então eles exigiam que acabasse essa questão de ter propriedade para poder participar da Câmara dos Comuns. Essa era mais uma exigência. E a última, como que eles poderiam participar
ter mais representatividade, participar das eleições com cargos, né? Ter cargos eleitorais. Eles exigiram remuneração para essa participação. Eles quiseram então que tivesse um salário para eles poderem participar, né? Para eles terem cargos no legislativo da Câmara dos Comuns, correto? Então, o cartismo inicial, ele exige isso. E professor, como que eles conseguiram entregar essa carta para os parlamentares? Nós temos que pensar que eles começaram a se organizar enquanto trabalhadores, né? Enquanto grupo de trabalhadores. E eles começaram a fazer jornais, panfletos, mostrando para eles, ó, nós queremos participar, né, para a população, para levar essa luta deles para mais pessoas, correto? Então isso foi uma das formas deles conseguirem ampliar o seu movimento. Outro, eles também começaram a coletar assinaturas, porque nessa carta do povo tem uma petição, tá? Que é várias pessoas assinando, apoiando esse movimento, tá? Que mais? Vamos lá. Então, a hora que chegou a carta para o parlamento, né? Foi uma reação bem drástica, porque eles não esperavam, né? Daí não cederam em nada de início. Com o tempo, eles começaram a soltar algumas medidas, né, para acalmar esse povo. A primeira medida que eles soltaram é a redução da jornada de trabalho, certo? Então eles pediram a redução da jornada de trabalho para acalmar os ânimos desses trabalhadores, mas não falaram em nenhum momento em participação deles, tá? Participação política, ainda não estamos falando disso. Próximo, e eles efetivam o fim da participação do trabalho infantil. Então, proíbem o trabalho infantil como forma também de acalmar eles, não que eles estão tendo participação ainda. Final das contas, o cartismo realmente não foi nesse momento que eles conseguiram participação política, não. Mas eles inspiraram outros movimentos que eles vão conseguir sim mais para frente esses direitos, tá? Então marcou a Inglaterra, foi importante para eles, tá? Então nós temos que destacar. E vamos lá nas mulheres e o movimento cartista, né? Nós temos que destacar que as mulheres, elas participaram também desses movimentos cartistas, certo? Como, professor? O que elas faziam? Redigiam os artigos, tá? Ajudavam a escrever esses artigos, o que eles estavam reivindicando, que eu acabei de comentar. Participaram das manifestações, tá? Dos trabalhadores em busca de mais participação política. E colheram assinaturas, né? Participaram das petições. Só que, como nós vimos, a Carta do Povo não incluiu as mulheres, tá? Acabaram excluindo, pensando que o Estado não iria olhar com bons olhos, né, a participação das mulheres. Nós temos que entender que isso é um movimento gradual, né? As mulheres, tanto que tem as sufragistas, elas buscam os direitos na Inglaterra por voto desde o século XVIII, tá? Elas tinham autonomia, elas só participaram disso para agregar o movimento dos homens também, mas elas também têm a sua autonomia de luta pela participação política, tá? E então, professor, quando que as mulheres começam a ganhar os direitos e tudo mais? Só século XX, gente. E isso não só na Inglaterra. Se a Inglaterra, que o movimento começou no século XVIII, conseguiu só no início do século XX, imagina os outros, né? Então vamos lá. Em 1918, então, século XX, as mulheres com mais de 30 anos começam a ter participação política. Porém, tinham que constar propriedade. Tinha que constar alguma renda para poder participar da política. Então, depois, só em 1928, que as condições das mulheres de participação política
ficaram semelhantes aos dos homens. Tá? Então, com isso a gente finaliza a questão das reações dos trabalhadores, tá? Eu vou continuar no próximo vídeo a Revolução Francesa. E lembrando, gente, leiam também a apostila, porque ali é um complemento do estudo. Eu acabo reduzindo bastante as coisas, né, para entendimento de vocês, mas nada como complementar o estudo com a leitura das páginas que eu estou abordando no vídeo que estão na apostila, tá? Então é isso, já já eu volto com a Revolução Francesa. Valeu!